Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, eu queria perguntar para cada um de vocês: vocês conhecem o Evangelho genuíno, puro e simples, que o Senhor Jesus pregou? Se a resposta for sim, eu digo para vocês prosseguirem nisso. Prosseguirem em conhecer e continuar pregando o Evangelho dessa forma. Mas se a sua resposta for não, se você ainda não conhece o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus, eu quero te dizer que infelizmente você está errando. Você está, de certa forma, praticando coisas erradas, porque você está envolvido e enredado por um evangelho misturado e educado e pervertido. E é isso que está pervertendo a sua consciência e a sua fé. E assim, você está sendo levado a praticar coisas erradas, coisas que são inconvenientes ao evangelho genuíno. Então, você tem que saber disso para poder voltar para o evangelho genuíno, para que assim você possa acertar em praticar tudo aquilo que esteja de acordo com o evangelho genuíno e não praticar coisas que estejam contrárias ao evangelho genuíno, como hoje está acontecendo por aí. Então, essa ignorância de não saber sobre o evangelho genuíno e não praticar as coisas que convêm ao evangelho genuíno tem que acabar em sua vida, para sempre. Então, para que isso aconteça, de fato e de verdade, você tem que voltar para o evangelho genuíno do Senhor Jesus. Como essa mensagem aqui, que vem da parte dele para a sua vida hoje, está dizendo para você. Isso que o Senhor Jesus está dizendo para você é algo sério, que você tem que entender hoje, para que assim, ao entender isso, você comece a voltar para o evangelho genuíno, para que assim você possa conhecer o evangelho profundamente, para que a verdade desse evangelho esteja na sua vida e para que a esperança desse evangelho nunca se afaste de sua vida. Isso tem que acontecer com você, comigo, com todos os nossos outros irmãos, ou seja, com a igreja de modo geral. Porque não podemos ficar, ninguém pode ficar envolvido e enredado por um outro evangelho, que é um evangelho misturado de pecado pervertido. Porque isso traz mais consequências para as nossas vidas. Isso nos afasta da verdade. Isso nos leva para longe da graça. Enfim, isso nos faz errar. E não podemos continuar nesse erro. Ninguém pode. Ninguém que está em Cristo pode continuar errando em tempo algum. Nem por não conhecer o evangelho genuíno e nem por não conhecer as escrituras. Então, meus irmãos, chegou a hora de colocar um fim nesse erro. Nesses erros, nessas práticas erradas, nessas coisas enganosas que estão nos levando para a ruína e perdição por causa de muitos homens pervertidos que também não conhecem o evangelho genuíno. E eles, por não conhecer o evangelho genuíno, falam coisas pervertidas também. E essas coisas pervertidas que esses homens falam, muitos têm ouvido, muitos têm dado ouvidos. E muitos têm praticado essas coisas, sem conhecer o evangelho genuíno, sem conhecer as escrituras. E assim vai se enganando cada vez mais, vai se distanciando da verdade, do Senhor Jesus, da sã doutrina, da graça genuína. Enfim, isso só vai levando cada vez mais as pessoas para longe. E isso tem que acabar. E para acabar, é necessário hoje que você, eu e os nossos irmãos possamos juntos voltar para o evangelho genuíno. É isso que o Senhor Jesus quer. Para que a partir daí possamos começar a conhecer aquilo que vai nos tirar do erro, que vai nos tirar do engano, que vai nos tirar das coisas pervertidas e enganosas.
das práticas erradas e nos colocar nas práticas certas, nas obras certas. Obras que vão purificar a nossa consciência de coisas erradas. Vão fazer com que a nossa fé seja sem hipocrisia, sem erro algum, para que não tenhamos dúvida alguma de que aquilo que iremos praticar serão coisas certas e aprovadas e estarão em concordância com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é hora de isso acontecer, para que assim possamos, de fato e de verdade, por conhecer o Evangelho, as Escrituras, a graça genuína, a sã doutrina, a verdade, possamos permanecer na verdade, permanecer nas práticas certas, para que isso possa continuar acontecendo cada vez mais e possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos chegar no final aprovados, por Ele ter visto que andamos dessa forma. Então isso tem que acontecer hoje. Então que isso possa acontecer conosco, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial, baseada no Evangelho genuíno, segundo essa mensagem aqui que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. É uma mensagem muito séria e importante. Por isso, você tem que dar ouvidos a essa mensagem. Você tem que ouvir essa mensagem e entender qual o objetivo dela para a sua vida. Porque toda mensagem que o Senhor Jesus traz para as nossas vidas, meus irmãos, tem um objetivo, tem uma finalidade. Ele não vai falar aqui, através dessa mensagem, algo que é à toa. Ele não vai falar algo para enfeitar ou ser uma coisa de brincadeira. Não. Pelo contrário, ele vai falar coisas sérias, importantes, coisas úteis para a sua vida. Coisas que tem que fazer a sua vida mudar. E mudar para melhor, para se aperfeiçoar, para crescer, se desenvolver cada vez mais. É isso que o Senhor Jesus quer. Então, essa mensagem tem esse objetivo, de esclarecer, de fazer com que nós possamos deixar o que estamos fazendo de errado para fazermos o que é certo, para podermos acertar. E temos que acertar. Acertar sempre. Acertar em fazer boas obras. Acertar em conhecer a graça genuína, em conhecer as Escrituras, em conhecer a verdade, em conhecer o Evangelho, em conhecer o próprio Senhor Jesus. Não esse outro Jesus que está sendo pregado por aí nas denominações, que muitas pessoas estão tolerando, assim como estão tolerando um espírito diferente e até mesmo um outro evangelho também. Então, temos que parar de aceitar essas coisas, temos que parar de tolerar essas coisas que muitas pessoas estão pregando por aí nas denominações. Então, o objetivo dessa mensagem é esse, meus irmãos, fazer com que nós possamos acertar, e principalmente por conhecer as Escrituras, porque o nome dessa mensagem, que eu vou ler aqui daqui a pouco, se chama de não conhecerdes as Escrituras. Meus irmãos, por não conhecer as Escrituras que você já tem, muitas pessoas estão errando por não conhecer, porque são levadas por esses homens pervertidos que vêm falando coisas pervertidas, que não estão de acordo com as Escrituras, que não estão de acordo com a verdade das Escrituras. E as pessoas não conferem aquilo que foi falado de forma pervertida para elas com as Escrituras. Porque se elas conferirem aquilo que foi falado de forma pervertida para elas, segundo as Escrituras, elas vão ver que aquilo que foi falado para elas de forma pervertida é errado e não serve para a sua vida. Está só levando essas pessoas para o erro. Mas se elas conhecerem as Escrituras, elas vão começar a acertar e vão rejeitar essas coisas pervertidas. E vão se afastar desses homens, dessas denominações, e vão voltar para o Evangelho genuíno, para o Senhor Jesus. E vão voltar para conhecer as Escrituras, para que assim elas consigam prosseguir a vida em Cristo, sempre acertando cada vez mais, porque elas vão se aprofundar nesse conhecimento das Escrituras. E esse conhecimento das Escrituras vai estar profundamente enraizado na vida delas, produzindo bons resultados aperfeiçoadores.
Resultados que vão fazer elas chegarem no final de suas carreiras aprovadas. Então isso tem que acontecer com todos. Todos têm que conhecer as Escrituras. Então o objetivo dessa mensagem vai ser esse. E eu espero que essa mensagem vai servir, sim, de edificação para a sua vida. Para que assim você possa conhecer as Escrituras como elas são. Porque a verdade está nas Escrituras. E não nessas coisas pervertidas que esses homens pervertidos estão falando. Para enganar, para iludir as pessoas. Para manter elas presas nesses erros. Então, meus irmãos, isso é sério demais. E não pode continuar acontecendo nem com você, nem comigo, e nem com nenhum de nossos outros irmãos. Ou seja, não pode continuar acontecendo com a igreja de modo geral. Então eu vou ler aqui, antes de ler a mensagem em si, eu vou ler um texto aqui das Escrituras, que fala, que tem a ver sobre essa questão de conhecer as Escrituras. Então eu vou ler aqui o texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Está escrito assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então, meus irmãos, quem pregou o evangelho ali em Atenas foi Paulo e Silas. E eles pregaram de acordo. Eles pregaram o Senhor Jesus, o evangelho, se baseando nas escrituras que já existiam naquela época, que eram as escrituras do Velho Testamento. Então, eles pregaram, mas eles pregaram a respeito do Senhor Jesus. E pregaram o Evangelho para que aquelas pessoas ali de Bereia crescem no Senhor Jesus, no Evangelho. Então, isso aconteceu. Mas os irmãos de Bereia, eles, depois que ouviram a pregação, eles não voltaram para casa, eles não se converteram e voltaram para casa. Não. O que eles fizeram? Foram conferir nas Escrituras, que eles também já tinham, para ver se aquilo que Paulo e Silas pregavam estavam de acordo com as Escrituras. Porque se aquilo que Paulo e Silas pregaram não estivesse de acordo com as Escrituras que os irmãos de Bereia tinham, eles não iriam acreditar. Eles iriam saber que aquilo que Paulo e Silas estavam falando eram coisas erradas, eram coisas pervertidas, que não estavam de acordo com as Escrituras. Mas quando eles conferiram com as Escrituras e viram que aquilo que Paulo e Silas pregavam estava de acordo com as Escrituras, ou seja, eram verdade segundo as Escrituras, eles creram. Porque aquela confirmação que eles tiveram trouxe uma confirmação para o próprio coração deles, para a própria consciência deles. E eles se firmaram nessa confirmação. E eles, assim, prosseguiram, creram, porque aquilo era verdade. Eles viram, eles constataram, segundo as Escrituras, que aquilo era verdade. Então, meus irmãos, isso foi muito importante para a vida deles. E os resultados disso aconteceram. Os bons resultados disso aconteceram. Porque está escrito, com isso, ou seja, com o fato deles conferirem as Escrituras e verem que aquilo que Paulo e Silas pregavam, estava de acordo com as Escrituras, ou seja, com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, meus irmãos, isso prova que conhecer as Escrituras, constatar que aquilo que é falado, que é pregado, está de acordo com as Escrituras, traz resultados bons. Resultados que te levam a crer no Senhor Jesus, no Evangelho, na graça, na sã doutrina, enfim.
Então, isso tem que acontecer hoje também. Porque hoje, nós, você e eu, os nossos irmãos, temos as Escrituras completas, principalmente as do Novo Testamento. Então, quando você ouvir aí algum pastor, bispo ou apóstolo pregando, você tem que conferir o que eles estão pregando com as Escrituras, principalmente as Escrituras que estão na Nova Aliança, para ver se aquilo que eles estão pregando está certo, está de acordo com as Escrituras. Porque se não estiver de acordo, meus irmãos, você não deve aceitar. Você não deve tolerar. Porque se não está de acordo, é errado, é erro. E se é erro, você não deve continuar nesse erro, você não deve aceitar. Então, você tem que fazer isso hoje. Assim como os irmãos de Beré fizeram naquela época, você tem que fazer isso hoje, com as escrituras que você tem. Com as escrituras que você tem em suas mãos. Ó, com as escrituras. Você tem que conferir nas escrituras o que é falado. Você tem que conferir, você tem que ler as escrituras. Para você conferir, você tem que ler as escrituras. Porque elas sim vão direcionar a sua vida de forma certa, sem engano nenhum. Sem engano nenhum, sem coisa pervertida. Infelizmente hoje muitos por aí têm seguido práticas pervertidas, de homens que vêm falando coisas pervertidas, que não estão de acordo com as escrituras. Que não estão de acordo com as escrituras. Por isso é necessário que você leia as escrituras para você conferir se aquilo que estou falando é verdade segundo as escrituras. Porque muitas coisas que estão falando por aí, meus irmãos, nas denominações, estão sendo pregadas por esses homens, por esses pastores, bispos e apóstolos, infelizmente não estão de acordo com as escrituras. Não estão de acordo com as escrituras mesmo. E isso só serve para te enganar, para te iludir, para te arrastar para o erro. Então você não pode mais deixar que isso aconteça com a sua vida. Então chegou a hora de você se aprofundar no conhecimento das Escrituras, conhecer as Escrituras, ler as Escrituras, porque elas sim vão te situar na verdade, segundo o Senhor Jesus, segundo o Evangelho, segundo a graça genuína, segundo a sã doutrina. Então, quando você estiver firmado nessas verdades, você vai escapar do erro desses homens pervertidos que vêm falando coisas pervertidas, que não estão de acordo com as Escrituras. Está escrito, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do nosso Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade, esse homem é infatuado e nada entende. Então, meus irmãos, hoje essa realidade está acontecendo por aí. Então, para você conferir se aquilo que eles estão falando é certo segundo as Escrituras, só tem um jeito disso acontecer, conhecendo as Escrituras. Então, que isso possa acontecer com você. Porque isso tem que acontecer. O Senhor Jesus falou muitas vezes isso. Examinar as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Então, ele deu importância a isso. Ele deu importância a isso. E você tem que dar importância a isso também. Dar importância ao fato de que você tem sim que conhecer e examinar as Escrituras. Todos os dias. Porque a quantidade de coisas erradas, coisas pervertidas que estão sendo faladas por aí, estão aumentando dia após dia, cada vez mais. E muitas pessoas estão sendo levadas, arrastadas para esses erros. Então isso tem que parar. E o único meio de parar é conhecendo as Escrituras. Leia as Escrituras por si mesmo. Assim como os irmãos de Beré fizeram. Hoje você tem que fazer o mesmo. Esse é um exemplo para a sua vida. O exemplo dos irmãos de Bereia é um exemplo para a sua vida. Porque o Senhor Jesus disse, examinar as Escrituras. Foram isso que eles fizeram. Eles seguiram o exemplo do Senhor Jesus. Daquilo que o Senhor Jesus falou. Então chegou a hora de você fazer isso hoje. Para que assim você comece a conhecer as Escrituras e começar a se livrar começar a se livrar e se libertar desses erros que não podem mais continuar na sua vida em tempo algum. Então agora eu vou ler aqui a mensagem que veio da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, que se chama de não conhecerdes as Escrituras. Então ela começa assim.
Está escrito, respondeu-lhes Jesus, não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Meu irmão, eu errei por não conhecer as Escrituras, e por causa disso eu pratiquei muitas coisas erradas, que não eram certas. Mas a culpa disso não é daqueles que me ensinaram assim, porque a culpa, neste caso, foi de total responsabilidade minha, porque fui eu que não li, não conheci e não examinei as Escrituras para ver e conferir se as coisas eram de fato assim. E foi essa ignorância que me fez laborar em grande erro durante muito tempo da minha vida. Meu irmão, atualmente vejo que errar por não conhecer as Escrituras é algo que infelizmente está levando muitos irmãos para longe da verdade e para mais perto do erro, do engano e da mentira. É como se houvesse uma cegueira espiritual, um bloqueio de entendimento que lhes impedisse de ver e entender verdades tão simples que já estão nas Escrituras, para que eles possam ler por si mesmos. Meu irmão, por mais incauto ou ingênuo que eu fosse na época em que eu errava por não conhecer as Escrituras, o simples fato de eu ler, por exemplo, a Epístola aos Hebreus, já iria me fazer deixar de cometer muitos erros, por eu ter conhecido o que está escrito nesta Epístola. Meu irmão, o Senhor Jesus quer que examinemos as Escrituras para podermos acertar e deixarmos de errar, e eu tive que fazer isso. Por isso, eu falo por experiência própria, que agora pratico o que é certo segundo as Escrituras. E isso também pode e deve acontecer com você, porque se você também se aplicar à leitura das Escrituras, os bons resultados disso também irão acontecer na sua vida. Meu irmão, se você começar a ler as Escrituras com o objetivo de não errar mais, o próprio Espírito Santo vai te fazer compreender tudo o que está escrito, sem deixar nenhuma dúvida na sua mente e no seu coração. Então, comece a fazer isso hoje para o seu próprio bem. Então, meus irmãos, é para o nosso próprio bem, é para o nosso próprio aperfeiçoamento, é para o nosso próprio crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, que nós temos que começar a ler as Escrituras. Você tem que fazer isso hoje. Começar a ler as Escrituras e conhecer o que está escrito a respeito de tudo. Porque as Escrituras, principalmente as Escrituras da Nova Aliança, elas abordam muitos assuntos importantes que você tem que conhecer a fundo, com profundidade. E quanto mais você conhecer, mais forte, espiritualmente falando, você vai ser. E esse conhecimento das Escrituras vai ser a sua defesa contra os falsos ensinos, contra as coisas deturpadas e pervertidas, contra o evangelho misturado, deturpado e pervertido, contra a graça que está sendo transformada em libertinagem hoje, contra muitas coisas erradas, meus irmãos, que estão sendo ensinados por aí nas denominações. Então, quando você conhecer as Escrituras dessa forma, isso vai agir para a sua própria defesa da sua vida, para você conseguir se acautelar desses erros, dessas coisas pervertidas, dessas coisas erradas, dessas denominações que são templos construídos por mãos humanas, onde esses pastores, bispos e apóstolos exercem a primazia. Ou seja, eles dominam sobre o povo. Essa é uma realidade da qual você tem que se acautelar. Mas você só vai se acautelar disso se conhecer as Escrituras e o que elas falam sobre esse assunto. E muitos outros também. Então, chegou a hora de você fazer isso para o seu próprio bem. O Senhor Jesus
já deu o estímulo para você fazer isso de forma eficaz, de forma eficiente, com responsabilidade, com seriedade. Você tem que fazer isso. Então eu espero que você faça isso para o seu próprio bem. Porque quanto mais você conhecer as Escrituras, meus irmãos, quanto mais você conhecer as Escrituras, vocês ficarão cada vez mais fortes, mais consolidados, mais alicerçados na verdade. Principalmente na verdade das Escrituras, para que vocês possam convencer pelo reto ensino das Escrituras aqueles que hoje estão contradizendo as Escrituras, ensinando e falando coisas pervertidas. Você terá poder para convencer esses homens, para exortar esses homens pelo reto ensino das Escrituras. Mas para que isso possa acontecer, de fato, de verdade, você tem que examinar as Escrituras, você tem que ler, você tem que conhecer tudo o que está escrito nela, de forma geral, porque ela aborda vários assuntos. E você tem que se aprofundar em todos eles mesmo. Então que isso possa acontecer com você, meus irmãos. Possa acontecer com você, para que assim você seja aprovado pelo Senhor Jesus. Quando Ele vê que você está interessado com avidez, como aconteceu com os irmãos de Bereia, com avidez de conhecer as Escrituras, quando você tiver essa avidez de conhecer as Escrituras profundamente, quando você tiver essa sede, essa vontade, essa determinação de conhecer as Escrituras totalmente, profundamente, aí sim, o Senhor Jesus vai te aprovar. Porque é isso que acontece com todos aqueles que decidem conhecer as Escrituras. Eles recebem a aprovação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus concorda com isso, com o que eles estão fazendo. Porque isso é importante demais para as nossas vidas. Então que isso possa acontecer, meus irmãos. Para que assim, todos nós, hoje, possamos deixar de laborar em grande erro. Para que assim possamos acertar por conhecer a verdade, por conhecer o que é certo, por praticar o que é certo, segundo as Escrituras. Então que isso possa acontecer conosco, meus irmãos. É isso que eu espero. Em nome do Senhor Jesus. Amém.